Fala, Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes, deixa eu ver se o microfone tá ligado, tá ligado. E mais uma vez eu tô aqui na praça de alimentação do shopping, acabei de sair do cinema e acabei de passar por mais uma experiência torturante, talvez. Eu não diria que foi torturante, mas foi uma das coisas mais terríveis que eu assisti no cinema. Uma pena, eu repito, uma pena. Vamos lá? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, não se esqueça de deixar um like no vídeo e vamos desenvolver por que eu saí tão descontente dessa sessão de cinema. Roda a vinheta. Disnéfilos viu Chama a Bebel, novo filme nacional, dirigido e escrito por um senhor chamado Paulo Nascimento. O cinema, ele tem como uma de suas principais funções, talvez a principal, gerar sentimentos nas pessoas, seja ele qual for. Um filme de terror tenta gerar medo, ou nojo, ou tensão, esse tipo de coisa. Um filme de ação tenta gerar adrenalina, um filme de aventura também, um filme de romance tenta gerar empatia, você ficar apaixonado pelo casal junto, esse tipo de coisa. E o filme de hoje me gerou dois sentimentos. Um deles foi ódio e o segundo foi pena. Ódio principalmente do filme em si, eu vou explicar por quê. E pena principalmente do elenco. Eu vou começar falando do elenco porque a gente tem aqui como protagonista a Julia Benite, que fez os dois filmes e a série de Turma da Mônica, aquela série que está no Globoplay. E eu gosto muito dela, ela é uma excelente atriz, ela é super carismática. E Julia Benite, o que você está fazendo nesse filme, minha querida? Porque eu acredito que na ideia, quando chegaram para ela e falaram assim, ó, vem um filme novo aqui, eu não sei se é baseado em alguma coisa, eu não faço ideia, mas tá vindo um filme novo aqui, você não quer estrelar? Para ela parecia interessante. Mas no final, o que é esse filme para ela é uma grande mancha na carreira. E não só para ela, a gente tem outros atores aqui que, por mais que eu não conheça a maioria, pelo menos demonstram a tentativa de tentar fazer alguma coisa com os seus personagens. E todos muito carismáticos, os atores. O problema está no filme em si, e é por isso que me gerou ódio. Não ao rapaz Paulo Nascimento em si, mas em duas coisas específicas. A primeira, ao que ele faz com esses personagens e com esses coitados desses atores. E a segunda, gente, tem tanto brasileiro, eu pelo menos já conheço alguns assim, de ver na internet, de ver no TikTok, de ver no Twitter, vários roteiristas ou pessoas que estudam cinema que sonham em um dia produzir um filme e nunca conseguem o investimento que precisa para isso, sabe? Tem uma certa dificuldade, existe uma panelinha muito difícil de você conseguir tirar um projeto do papel no Brasil, muito difícil. Para quem é famoso e tem dinheiro já é difícil, imagina para quem não é. E vendo um filme como esse, um roteiro como esse, me veio um nojo até. Como é que pode um roteiro tão ruim, mas tão ruim, ganhar investimento para sair do papel? Tá bom, a ideia é boa, sabe? Existia ali boas intenções, mas é como eu sempre falo aqui no canal, boas intenções não fazem um filme, e precisava ser lapidado. Paulo Nascimento, por acaso você sabe como funciona um ser humano? Porque no roteiro desse filme não existem seres humanos, existe uma coleção de frases de efeito, inclusive eu vou até comentar sobre a montagem, a gente vai voltar nessas frases de efeito. E existe uma coleção de caricaturas das mais absurdas e ridículas possíveis. E isso vai desde a protagonista. É uma pena, porque o filme ele tenta trazer como base, além do tema de preservação ambiental e etc., que é um dos principais do filme, como base você tem a representatividade também. Afinal, a gente tem uma protagonista que tem dificuldade de locomoção e é cadeirante. E o filme, ao invés de desenvolver esse tipo de coisa, essa temática, o filme simplesmente escreve um estereótipo de cadeirante e não usa isso na trama para nada. A gente tem um professor cadeirante, aonde isso gera algum debate, algum diálogo, alguma mensagem? Em nada! Absolutamente nada! É um desastre, chega a ser absurdo. O vilão, existe, repito, novamente uma boa intenção de fazer um diálogo, principalmente na questão dessas empresas de cosméticos que utilizam de animais de verdade para testar os seus cosméticos e aí acabam matando animais e tal, e agora isso é proibido no Brasil, mas em vários países do mundo ainda não é e tal. O filme tenta fazer um debate também sobre meio ambiente através dessa empresa,
aquela coisa da empresa, não, porque a gente ajuda, a gente doa dinheiro para a escola, mas isso só para limpar a imagem que já é manchada, esse tipo de coisa. Existe uma tentativa de diálogo, mas isso é desenvolvido da maneira mais ridícula possível, porque não são seres humanos, não é uma corporação de verdade, sei lá, é a corporação mais vilanesca do mundo, é a empresa mais vilanesca do mundo, e são os personagens mais caricatos, estereotipados e superficiais e rasos e mal escritos do planeta. Não existe desenvolvimento, sabe? É tudo caricatura, é tudo estereótipo, é bizarro, é ridículo. E dá dó de ver. Do elenco adulto eu não tenho dó. Do elenco adulto eu só venho, tipo, tá bom, eles têm as contas deles para pagar e aceita qualquer coisa. Deve ter assim, qualquer coisa eu tô entrando, né? 2 dias gravando ali, tá tudo bem. Agora, do elenco infantil, do elenco jovem, principalmente, que às vezes precisa de um espaço no mercado, gente... dá dó de ver, é isso que eu tô falando. Dessas pessoas dá dó. Do elenco jovem dá realmente pena. Como eu falei, a gente ia falar da montagem, né? Se o texto já é ridículo, o roteiro desse filme é horrível, a narrativa também é muito problemática, porque a história nunca acontece, definitivamente nunca acontece. Os diálogos, como eu falei, o roteiro é horrível, né? Não existe uma conversa franca entre dois seres humanos, não existe nada que se pareça com seres humanos interagindo nesse filme. A base dos diálogos é a seguinte: uma preparação, né? Uma preparação para que a personagem da Julia Benite possa falar uma frase de efeito, ou uma preparação para que alguns dos personagens malvadinhos possam falar uma frase de efeito do mal. Cada um dos diálogos é baseado em uma frase de efeito. Quando vem a frase de efeito, aí entra a montagem, vem uma música no fundo que vai exemplificar essa frase de efeito. E são 4 musiquinhas. Parece que eles entraram naqueles aplicativos de baixar música, achou 4 musiquinhas que combinam com o filme, e aí tem, em determinado momento, tem uma música assim, depois tem uma música assim, uma música mais bonitinha, uma música mais, meu Deus, que tensão. São 4 musiquinhas. Aí a estrutura do filme inteiro é a seguinte: não existe história, a história não progride. A história começa a progredir dos 30 minutos finais, e dos 30 minutos finais eu já estava de saco cheio do filme. O que acontece aí? Você tem um começo de uma cena em silêncio, sem trilha sonora. Aí eles começam a conversar, começa a preparação para a frase de efeito. Quando a frase de efeito vai vir, do nada começa a mesma musiquinha que você já ouviu na cena anterior. A musiquinha começa a tocar, vem a frase de efeito, a música sobe, corta. Começa mais uma cena em silêncio. Preparação, começa a musiquinha, frase de efeito. E assim o filme vai se construindo sem nenhum diálogo. Não parece seres humanos conversando. Repito, preparação para fase de efeito, preparação para frase de efeito. Aí, caricaturas, é horrível, é uma bagunça. Ou seja, um filme é um desastre na direção, que não sabe conduzir uma história, é um desastre no roteiro, que não sabe desenvolver personagens, não sabe escrever diálogos, não sabe contar a história também junto com a direção. O roteirista e o diretor são a mesma pessoa. É um desastre na montagem, que pega todas essas porcarias ali e tenta fazer alguma coisa, mas faz basicamente uma coleção de bloquinhos de cena com frase de efeito. É bizarro. E no final, o final é a coisa mais clichê e previsível do mundo, sabe? Você sabe para onde tudo vai, não existe desenvolvimento de arco, não existe nada. Me falta adjetivos para descrever o que eu acabei de ver no cinema. Como eu falei, existem boas intenções e a Julia Benite é uma excelente atriz, o resto do elenco tenta entregar alguma coisa, principalmente o elenco jovem. Então, existem as boas intenções, de boas intenções não se faz um filme, mas não dá para descredibilizar as boas intenções. Talvez esse filme seja tão ruim, mas tão ruim, que ele descredibiliza as mensagens. É aquele tipo de coisa, sabe? Ele exagera, bate tanto na tecla, grita tanto: meu Deus, o meio ambiente, o mundo vai acabar, as empresas são do mal, as corporações são malvadas, aquela coisa. Bate tanto na mensagem que acaba ficando ridículo, acaba descredibilizando a mensagem. O que era para ser uma ridicularização das corporações, por exemplo, de cosméticos, acaba se tornando ridículo, né? Então, talvez a coisa vire de cabeça para baixo, mas vamos considerar que as mensagens são bonitinhas e que tenham funcionado. Para mim não funcionou, tá bom? Para mim definitivamente não funcionou, mas digamos que funcione. Pelo menos existem as mensagens, pelo menos o elenco tenta. Dá dó, repito, acho que eu falei isso umas 38 vezes nesse vídeo, mas terrível, é desastroso. Eu recomendo que você nunca veja, porque foi uma das horas e meias mais tristes da minha vida no cinema. Eu vou dar para esse filme uma nota 2 por dó do elenco.
basicamente, né? Eu tava pensando em dar nota 1, eu dei nota 1 para Mamonas Assassinas recentemente, inclusive o link tá no card aí para você ver, se você não viu minha crítica de Mamonas Assassinas, que eu detestei também. Já dei até spoilers, então nem precisa ver a crítica. De qualquer forma, eu acho que esse aqui, pelo menos, tenta alguma coisa. Mamonas Assassinas, acho que nem tentou, é pior, né? É um filme nacional. Infelizmente, eu tento defender o cinema nacional aqui nesse canal, desde que eu comecei a fazer essas críticas de tudo. Falei de O Sequestro do Voo 375, eu tô batendo nessa tecla de novo. O Brasil tem capacidade para produzir filmes bons. Existe muita gente disparada por aí que tem o sonho de escrever e dirigir um filme bom. Um filme como esse é absurdo que tenha chegado no circuito, que esteja passando no cinema. É absurdo que um filme como essa qualidade esteja passando no cinema. É esse tipo de coisa que mancha o cinema nacional. Aí vem aquelas pessoas ignorantes e falam: o cinema nacional é uma merda. Não, o cinema nacional não é uma merda. O cinema nacional só está repleto de algumas merdas que mancham o cinema nacional, mas existe coisa boa. Chama a Bebel não é uma dessas coisas boas. De qualquer forma, se você gostou do vídeo, escreve aí se você concorda comigo, se você discorda, comenta aí embaixo o que você achou. Eu acho que muita gente vai discordar de mim, mas deixa sua opinião aí que eu quero saber, tá bom? Se você gostou do vídeo, gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, inscreva-se, não se esqueça de deixar o like no vídeo, que é importante para o canal continuar crescendo. Eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, para você ter acesso a mais conteúdo, um contato mais próximo comigo. E por hoje é isso. Muito obrigado você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!